Alteza Imperial e Real, Sr. Bertrand de Orleans e Bragança, Bispo Imperial do Brasil, Dom Abad, Dr. Stober e demais componentes da mesa. Eu fui convidado pelo Cristo Dom Bertrand para fazer aqui uma exposição sobre a situação atual do Brasil, a situação política e social, uma análise sobre essa crise e vou tentar dar uma análise que seja que escape um pouco aos padrões comuns de análise que têm sido feitas e que tem uma profunda relação, a meu ver, como vou expor, com o que Dom Bertrand disse agora sobre a questão monárquica e do renascimento dos ideais monárquicos no Brasil. Mas uma coisa que me parece, e que é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, é que diversas análises que são feitas frisam muito aspectos imediatistas da situação. Eu dou um exemplo. O Brasil assistiu a um fenômeno, que depois eu analisarei durante a minha exposição, que foram as grandes manifestações do dia 15 de março e 12 de abril. Eu acho engraçado como há políticos, como há analistas políticos, que falam dessas manifestações como se fossem fenômenos episódicos. Houve uma manifestação no dia 15 de março, outro no dia 12 de abril e acabou. E isso já passou, já não tem nada, como se aquilo tivesse sido uma coisa que nasceu do nada e caminhou para o nada. Ora, eu acho que isso é exatamente diferente. Essas manifestações, como eu vou mostrar, são uma manifestação profunda de algo que está acontecendo no Brasil. Eu faço aqui um parênteses. A dimensão dessas manifestações no Brasil exigiria que até agora continuassem a se publicar análises, estudos sobre o que elas significaram. Eu convido-os a fazer uma pesquisa sobre todas as cidades onde elas foram realizadas. Os números de pessoas que compareceram a essas manifestações é praticamente impossível encontrar. Ora, isso é absurdo. Nós estamos na era da tecnologia, da comunicação. Como é que isso tudo não está à mão? Não está porque parece que houve uma espécie de desejo de silenciar essas manifestações e o sentido delas. Eu chamo a atenção do seguinte: eu leio muitas revistas, jornais, não só nacionais, mas estrangeiros, mas eu, por exemplo, a revista Veja, a revista Isto É, dou só esses dois exemplos, que até são revistas que habitualmente criticam o governo. Procurem quantas linhas elas dedicaram às manifestações logo uma semana depois, por exemplo, da de 15 de março. Nada. A revista Isto É dedicou 4 linhas. Isso é um absurdo. Como é que um fenômeno desses não é analisado pela imprensa, pelos analistas, etc.? Há algo de estranho nesse silenciamento. Eu também, quando foram as manifestações de 2013, tive a oportunidade de fazer palestras em que eu disse o seguinte: não acredito nessa história que todo mundo diz. O gigante acordou e voltou a dormir. Isso é uma ficção. Não houve gigante que acordou, nem ele voltou a dormir. Isso é um fenômeno de muito mais longa duração e aquilo foi apenas uma erupção e que anunciava outras. E essas outras vieram. Eu acho que um dos grandes equívocos dos analistas e muitos críticos até da situação atual é acharem que o silêncio significa indiferença, que o silêncio significa indolência, que o silêncio significa desinteresse. No século XIX viveu na França um homem que era um homem simples, Louis Veuillot, que se tornou um grande polemista católico e monarquista. E ele, numa das passagens dos seus livros, ele usa uma expressão muito interessante que é: interrogai o silêncio e ele nada vos responderá. Eu diria que nós aqui estamos diante de uma outra situação diferente. Interrogai o silêncio e ele vos responderá muitas coisas. E quais são essas coisas que o silêncio responde? Esse silêncio não é um silêncio de desinteresse. Esse silêncio
é um silêncio de alguém que está exausto, de alguém que está acabrunhado, de alguém que se recolhe no próprio silêncio para manter uma certa dignidade e também uma certa coerência no seu pensamento, pelo seguinte, porque é uma tal massacre de propaganda, de instigação a participações, de ver fatos que a pessoa não quer que aconteçam, mas que ela não tem meios de conter. Então a pessoa se recolhe num certo silêncio, mas esse silêncio é um silêncio que prepara uma manifestação, que prepara a possibilidade de, no primeiro momento em que ele tem uma chance, ele vai atuar. Por isso é que eu tenho uma convicção profunda, que é a seguinte: o Brasil não vive uma crise política momentânea. O Brasil vive um fenômeno profundo de alcance, que vai ter um grande alcance na história do futuro do Brasil. Não é aqueles que querem analisar esta situação atual como uma crise momentânea, eu acho que estão equivocados. Nós estamos vivendo uma gestação de uma transformação que pode ir em vários sentidos, mas que tem a ver profundamente com o que o príncipe Dom Bertrand acabou de dizer. Há vários, eu poderia ter trazido aqui dezenas e dezenas de recortes, mas não os massacrarei lendo essas coisas. Mas há vários analistas que dizem o seguinte: pelo menos nós estamos no fim do ciclo aberto com a democratização após o regime militar. Pelo menos isso. Eu acho que isso é um alcance, eu acho que o fenômeno é de um alcance muito maior, mas pelo menos há muitos que dizem isso. Eu me lembro, quero fazer aqui assim uma reminiscência ao saudoso príncipe Dom Pedro Luís, sobrinho de Dom Bertrand, e que desapareceu tragicamente naquele desastre de avião. Eu me lembro que um dia, na casa dele, estavam os pais dele e nós estávamos conversando, e ele me incentivou a que eu lesse um livro que ele tinha lido, que era A Incrível Viagem de Shackleton. Shackleton foi aquele inglês que depois ficou Lord pelo feito dele, que durante a Primeira Guerra Mundial foi até ao Polo Sul fazer uma expedição em nome da coroa britânica. Bom, eu não vou contar aqui a história toda. A missão deu um desastre total. O barco deles ficou preso no gelo e eles foram dados por desaparecidos, e durante 2 anos e meio ele conseguiu, com todos os homens dele, resistir a todos os problemas, intempéries, etc. E ao fim de 2 anos e meio eles conseguiram se salvar dali, e quando eles reapareceram, ninguém acreditava que eles podiam estar vivos. Mas eu quero contar aqui apenas um fato que eu me lembro desse livro. A um determinado momento, Shackleton e os seus homens conseguem escapar daquela imensidade de gelo e conseguem pôr os seus barcos salva-vidas que eles tinham guardado e pô-los a navegar. E quando eles veem alguns icebergs, uns homens deles têm a tentação de seguir: vamos subir aqueles icebergs. E ele diz o seguinte: cuidado, porque o iceberg parece essa coisa imensa, super estável, ele vai sendo carcomido por baixo pelas águas. E quando aquela imensa massa perde o ponto de equilíbrio, o iceberg rola e procura um outro ponto de equilíbrio. E quem estiver em cima dele desaparece. Bom, eu acho que o que está acontecendo no Brasil é exatamente isso. Nós temos a impressão de um imenso iceberg, mas que vai sendo carcomido embaixo, e essa imensa massa está encontrando um novo ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio pode ser muito favorável aos ideais monárquicos. Bom, é isto que eu pretendo expor nesta minha palestra, e então eu começaria, digamos assim, agora a expor sistematicamente. Eu, como eu disse atrás, eu costumo, por diversas obrigações, inclusive de escrever artigos e tal, eu leio bastantes jornais, bastantes revistas, e não pretendo ler tudo que saiu sobre a situação, mas leio bastante, faço muitas, digamos assim, uma seleção bastante grande do que eu leio. E
E eu costumo traçar as minhas análises nas palestras que faço, baseado no pensamento de um grande brasileiro, que não é um grande brasileiro, foi um grande homem da ação e um grande pensador, e que tem profunda relação com a família imperial, que é o professor Plínio Corrêa de Oliveira. Cada vez mais, na academia, se vai estudando aquilo que ele escreveu, a ação que ele fez, e eu encontro ali muitas análises político-sociais sobre o Brasil que se aplicam e que se explicitam muito da realidade atual. Então, eu faço esta minha palestra também baseado nos escritos e no pensamento dele. Tudo o que eu, digamos assim, as grandes linhas que eu traçar aqui são baseadas nesse pensamento. Eu começo pelo seguinte: vamos relembrar um princípio interessante. Cada chefe de Estado, seja ele um monarca, seja ele um presidente da República, seja ele um ditador, seja qual for, qualquer chefe de Estado pode ser estudado de duas maneiras. Nós podemos estudar todos os atos políticos, diplomáticos, econômicos, administrativos que essa pessoa fez, seja monarca, seja presidente, seja ditador. Essa é uma maneira de estudar uma figura que dirigiu um país. Agora, outra maneira que nós poderíamos estudar seria não a sua figura propriamente enquanto o administrador, o político, o diplomata, mas o que é que ele conseguiu, como é que ele conseguiu marcar psicologicamente, afetivamente, intelectualmente o seu próprio povo. Seria uma espécie de ação psicológica. E eu creio que muitas vezes não se presta muita atenção nesse aspecto, mas esse aspecto é muito importante. Eu dou um exemplo rápido do imperador Dom Pedro I. Fala-se muito de Dom Pedro II, eu vou falar do imperador Dom Pedro I. Quem olha a figura de Dom Pedro I, vamos esquecer os atos políticos dele, a independência e tudo isso. Quem olha para Dom Pedro I vê a figura de um homem impulsivo, de um homem aventureiro, de um homem determinado, e um pouco na figura que o romantismo fazia naquela época dos heróis. Ele, digamos assim, tem algo de um herói de romance. Bom, essa figura de Dom Pedro I marcou o Brasil. Ninguém confunde Dom Pedro I com Dom Pedro II. Ninguém confunde Dom Pedro I e Dom Pedro II com a Princesa Isabel. A Princesa Isabel já influenciou de uma outra maneira. Era a princesa doce e firme, era a princesa convicta, católica, que deixou uma aura que até hoje, quando nós conversamos com alguém, e eu já aconteceu isso muitas vezes, estar acompanhando alguns príncipes, como Dom Bertrand, e dizer, não, ela diz, né, a Princesa Isabel, a pessoa fica assim, fascinada. Alguém que não sabe, fica fascinado, não sabe, diz, né, da Princesa Isabel. Porque ela deixou uma figura psicológica. Se formos perguntar àquela pessoa quais foram os atos de governação, ela não sabe, mas ela deixou uma figura psicológica no país. Bom, então, eu pergunto o seguinte: qual o estilo e qual a impronta que foi marcada no Brasil nestes 12 anos de governo que nós temos, a que nós assistimos? Nós temos uma esquerda que se apresentava redimida como a defensora da ética, que aparecia como o suprassumo de todas as virtudes, amiga dos pobres. Agora, um ponto muito importante: refundadora da nação. Essa frase que todo mundo acha ridícula e que brincam, eu não acho ridícula. Quando o presidente Lula, o ex-presidente Lula, dizia nunca antes neste país. Essa frase parece ridícula, mas essa frase tem um significado muito profundo, que é o seguinte: tudo o que ficou para trás é iniquidade. Toda a história da nação é iníqua. Tudo o que os reis fizeram, tudo o que os imperadores fizeram, tudo o que ficou para trás é a história da iniquidade. E nós estamos refundando a nação. Portanto, vejam o seguinte: nós estamos diante da realização de algo que é uma espécie de requinte da República. A República veio
para eliminar essa chaga chamada monarquia. E nós estamos chegando ao auge e ao requinte da República. É aqueles que dizem, nunca antes nesse país e tudo que ficou para trás é inimigo. Aliás, o seguinte, permitam-me só um parênteses, que é uma coisa que me causa assim, uma certa inconformidade. Hoje em dia, lê-se um jornal e diz assim, não, fulano de tal não teve uma atitude republicana. Mas o que é isso? Uma atitude republicana? Não teve um ideal republicano? Mas como se o ideal republicano e a atitude republicana fosse assim uma espécie de códigos supremos de ética e de moralidade. A gente só vê a República se afundar em desvarios mas não foi republicano. Enfim, isso aqui é apenas um desabafo. Nós então tivemos, e permitam-me essa análise psicológica, porque é uma análise que se faz, eu li muitos, por exemplo, eu li estudos sobre o socialismo espanhol dos anos 80, em que eles diziam o seguinte, os propagandistas que trabalharam por trás dos líderes socialistas dos anos 80 na Espanha, eles estudavam até as gravatas que as pessoas usavam, estudavam os paletós que eles usavam, estudavam as maneiras de pentear, ou seja, eles queriam comunicar uma imagem dos seus líderes. Nós tivemos com o ex-presidente Lula uma espécie de vulgaridade engravatada. O fã do seu analfabetismo, isso tudo faz parte. Então, não, eu sou o homem que não estudei, eu sou o homem que não sei, mas sei mais do que todo mundo que estudou, que vai às universidades, etc. Depois, essa representação contínua de um presidente que diz coisas aberrantes, que diz que a primeira vez que Napoleão foi à China, essas coisas assim, desse nível, mas eu acho que nós rimos, mas há um problema, nós nos sentimos humilhados, porque isso dá uma imagem do Brasil que não é a realidade. Então isso faz parte dessa chincalha da figura do Brasil. Bom, depois nós tivemos uma forma feminina, foi substituída por uma forma feminina de uma burocrata impessoal e materialista, dada aos xingamentos, como ainda saiu há dias uma reunião que houve sobre a crise econômica, que ela xingou todo mundo, todos os ministros e tal, e que não tem nada a ver com a graça, por exemplo, o recato e a meiguice de uma figura feminina, por exemplo, como a da Princesa Isabel. Mas essa figura se prolonga nas seguintes coisas. Agressão contínua a tudo que é requinte e elites. Agressão nos discursos, nos modos de ser. Não, isso é a elite dos olhos azuis, isso é o pessoal que estuda, etc. Então, uma espécie de rebaixamento contínuo do nível cultural, do nível social, etc. O ataque eterno às elites, que a gente também não sabe muito bem o que é que isso quer dizer, mas as elites é que são os culpados, as elites é que são... Depois uma autopropaganda contínua, realizações mirabolantes. Eu uma vez tive a oportunidade de dizer o seguinte, que quando o ex-presidente Lula ainda governava, a cada crise política era descoberto um poço de petróleo, né? Porque logo vinha a crise política, não, descobrimos tal poço de petróleo, não sei quantos, agora o Brasil vai ser tremendamente rico, não sei quantos. Então, coisas que a gente está vendo que hoje em dia são tudo flatos gauchos e não tem realidade. Basta ver tudo que foi feito com o pré-sal, eu não sou especialista nessa matéria, mas que cada vez mais vai ficando claro que foi uma grande ficção e uma grande mirabolância. Depois, um assalto contínuo às instituições. Nós assistimos a um assalto contínuo a todas as instituições, à justiça, aos altos tribunais, aos ministérios, à cultura. Tudo isso foi continuamente assaltado, digamos assim. Depois, um cinismo total. Nós estamos vendo esse governo afundar em escândalos de corrupção os mais absurdos. E eles fazem discursos. Nunca, como antes, se investigou tanto. Fomos nós que fizemos essa investigação. Primeiro, não foram eles que fizeram investigações, porque as instituições funcionam por si. Mas depois esse cinismo de quem diz o seguinte, não, nós somos os que combatemos a corrupção. Isso é uma coisa que quebra a pessoa. Isso causa uma inconformidade psicológica na pessoa. E a ilusão dessa gente que está na política é o seguinte, não, esse pessoal engole tudo, está tudo em silêncio, engole tudo.
Cuidado. Cuidado, porque as coisas não são em vão. As coisas que se fazem não são em vão. Depois, os arreganhos autoritários desse governo, que foi tentando criar leis de imprensa para controlar a imprensa, foi tentando controlar a internet e as mídias sociais, foi tentando fazer conselhos populares para destruir o governo, a autoridade do Estado, e o contínuo convívio com ditadores, os sorrisos cúmplices dos ditadores, os atos com o próprio terrorismo. Nós temos um caso escandaloso, se nós fôssemos analisar do ponto de vista jurídico, seria uma das coisas mais aberrantes que há, que é essa proteção dada ao César Batista no Brasil, um criminoso condenado por todos os tribunais europeus, etc., por crimes, e é recolhido aqui porque o governo do PT diz que a Itália não é um regime de Estado de Direito, não é um Estado de Direito. A Itália não é um Estado de Direito. Então, o que é que seria um Estado de Direito? Cuba? Certamente. Bem, Coreia do Norte, talvez, exatamente. Isso foi gerando uma transformação no sentido público. Foi gerando aquilo que muitos julgavam que era indiferença ou descuido. Isso foi gerando uma frustração progressiva nas pessoas. As pessoas diziam, não era isso que nós queríamos. Não era esse o rumo que nós queríamos para o Brasil. E as pessoas foram tendo isso em silêncio. Por quê? Porque eles viram que depois de um discurso enganoso dos primeiros momentos, essa esquerda começou a se assogar a implantar tudo aquilo que não era o sentido comum dos brasileiros. Depois ela que se dizia democrática, começou a atacar todo mundo. Qualquer um que fazia uma crítica era um criminoso. Não, você quer que o Brasil dê errado. Não, eu não quero que o Brasil dê errado, eu estou apenas dizendo que eu não concordo com isso. Mas não, era imediatamente criminalizado como um inimigo do Brasil. Depois começaram as perseguições a jornalistas, a pessoas com outras posições que evidentemente foram perseguidas. Ainda agora eu estive com um jornalista que me contou todas as demarches que o PT fez para afastá-lo da televisão, onde eu fazia críticas ao PT. Então, o Brasil foi se mostrando, no início, afastado disso. Depois ele foi se mostrando ressentido com tudo isso. Por quê? Ressentido porque ele viu o seguinte, eu não concordo com isto, mas eu não tenho meios de mudar essa situação. Mas as pessoas foram ficando ressentidas. Depois foi ficando furioso. E o que é que aconteceu? Aconteceu que ao fim desses 12 anos, com toda a máquina de poder, com todo o controle de boa parte do jornalismo, controle das instituições de todos os tipos, apesar desse poder todo, o que é que aconteceu com a esquerda? A esquerda se evaneceu. Essa esquerda do poder se evaneceu. Isso não é uma apreciação minha. Se me permitem, eu vou só mencionar aqui algumas afirmações de pessoas que são insuspeitas sobre essa opinião. Marco Aurélio Garcia, um dos maiores ideólogos do PT, há uma semana atrás, em declarações ao jornal O Globo, diante de uma sala em São Paulo, com mais de 700 lugares, que estava ali para fazer um congresso estadual do PT, ao qual compareceria o ex-presidente Lula, estava absolutamente vazio. Vazio. Dentro dos diretórios do PT. Vazio. Marco Aurélio Garcia diz o seguinte, nunca imaginei ver o PT tão esvaziado. Ele diz o seguinte, isso significa que perdemos a batalha política. Bom, mas como é que eles perderam a batalha política se têm tudo nas mãos? Eu só não tenho uma coisa nas mãos, a cabeça das pessoas. Eu só não tenho uma coisa nas mãos, o coração das pessoas. E isso é o que rege os destinos dos povos. Não são só as instituições que regem os destinos dos povos. É o sentir das pessoas que rege o destino dos povos. Então eu digo o seguinte, significa que nós não conseguimos ganhar politicamente
aqueles a quem beneficiamos materialmente. Ou seja, não adiantou pagar bolsa isso, bolsa aquilo, etc., porque isso não mudou as mentalidades. Não sou eu que estou dizendo, é uma pessoa do próprio PT. Bom, depois um outro que é hoje bem próximo à presidente Dilma, que é o tesoureiro do PT, que foi tesoureiro da campanha, o deputado estadual Edinho Silva. Ele disse o seguinte: nunca o PT esteve tão paralisado. Portanto, são tudo análises internas de quem está no poder há 12 anos. Vejam bem, estão no poder há 12 anos, têm todas as máquinas do Estado. Um dos homens mais ativos no PT em São Paulo, Gilmar Tato, que era da base da Marta Suplicy e hoje é um dos grandes colaboradores do Haddad. O que é que as pessoas vão fazer nas próximas eleições? Fazer desaparecer o PT, porque o PT só atrapalha. Desculpa, mas ao fim, isso está dito no jornal Valor Econômico, em declarações longas que ele fez. O PT só atrapalha, desculpa, mas eles não estão no poder, não têm todas as máquinas, então o PT só atrapalha. Então eles estão vivendo uma crise profunda. O que é que aconteceu em 12 anos que eles não conquistaram as pessoas? Eu poderia continuar aqui dando muitas declarações, mas eu estou só mostrando o seguinte: talvez alguém esteja pensando que eu vou apenas falar do PT. Não vou. Eu vou falar de toda a classe política, eu vou falar de toda a mídia, eu vou falar de todo o mundo oficial e mostrar o seguinte: esse mundo é que está descolado do Brasil. Não é só o PT. É esse mundo oficial que está descolado do Brasil. Mas eu estou falando do PT no momento porque eles estão no governo. Então estou mostrando primeiro a crise do PT para depois falar do resto. Os seus líderes são vaiados em locais públicos. Eles não eram os homens que tinham 90% de popularidade, 150% de popularidade. É assim, essas pesquisas é qualquer coisa, né? Assim como na Paulista os 2 milhões eram só 200 mil para a Folha de São Paulo, as popularidades dessa gente passam 100%. Então, o que é que eu peço desculpas, estou sendo assim muito sistemático, mas é que eu queria deixar essas ideias claras. Ao que é que nós estamos assistindo, então? Estamos assistindo a uma crise ideológica. E isso muita gente nega, mas nós estamos assistindo a uma crise ideológica. Alguém dirá: não, nós estamos assistindo a uma crise de corrupção. Não estamos assistindo a uma crise de corrupção. A corrupção faz parte da crise ideológica. E eu vou mostrar como. São duas concepções do Brasil que estão em causa. No fundo, o que é que essas imensas massas foram para as ruas dizer? Nós não queremos este Brasil falso que está aí. Foi isso que as pessoas foram dizer. Esse Brasil é um Brasil que não é o Brasil. É um falso Brasil que nos quer impingir. Agora, o que eu fico assim às vezes curioso é de ver pessoas que estão à espera de quando, por exemplo, nós vamos às ruas e conversamos com alguém, estão à espera que a pessoa faça uma explanação lógica, ideológica, etc., do descontentamento dela com toda a situação atual. Isso não vai acontecer em muitas pessoas. Há muita gente simples que está descontente e que não tem esse discurso lógico. Mas eu tenho uma intuição. Essas pessoas têm uma intuição do que é que está acontecendo e dizem: isso eu não quero para o meu país. Às vezes essa pessoa pode estar numa pequena cidade do interior, que tem 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, e ela vê um fato pequeno, ao qual talvez nós que vivemos nas grandes cidades não damos importância, mas a partir daquele fato ela intui que isso é uma situação do país e ela não quer isso. Porque eu acho que é o seguinte: há muita gente que acha que o pensamento só existe na academia. Não existe, não. O pensamento existe nas ruas. O pensamento existe entre as pessoas que talvez não saibam ler nem escrever, mas sabem pensar. As pessoas sabem pensar, as pessoas veem. E além do mais, o seguinte: quem conhece o Brasil, ainda agora eu estive no Nordeste, sabe essa capacidade imensa que tem o brasileiro de intuir as coisas. Uma capacidade que deixa muitos europeus desconcertados, mas a partir de uma pequena coisa o brasileiro intui, e por isso é difícil muitas vezes explicar a situação nacional para fora. Eu já fiz estudos que foram mandados para os Estados Unidos, eu tinha uma certa dificuldade de explicar para um americano a realidade brasileira, é muito difícil.
Para europeus, muitas vezes, conversando com professores de direito constitucional uma vez, tentando explicar como é que eram essas movimentações políticas e sociais no Brasil, as pessoas têm uma certa dificuldade, porque essa rapidez de espírito do brasileiro é um dom muito grande. Então, eu agora passaria por o seguinte, por uma outra parte que é: qual foi essa esquerda que está nessa situação de recusa total da população? Não pode aparecer num restaurante, que não pode ir a um aeroporto que é vaiado. Quem é essa esquerda? É uma esquerda qualquer? Não. Eu faço aqui um pequeno retrospecto sobre o PT. Quem analisa as táticas comuns da esquerda, e não só da esquerda revolucionária, mas da esquerda dita democrática, eles partem do princípio de dividir as nações, jogar interesses uns contra outros por razões ideológicas. Poderíamos analisar isso longamente, mas os tais planos nacionais de direitos humanos, no fundo, são isso. Ora, o brasileiro é um povo cordato, é um povo extremamente amável, é um povo gentil. O Conde Stolberg está aqui, sabe quantas vezes os europeus, quando chegam aqui, ficam fascinados por essa maneira de brasileiros receberem, por esse carinho que os brasileiros dão, por esse calor humano, que é avesso a conflitos. Ora, qual seria a única força que teria capacidade de transformar os brasileiros e de tirá-los dessa posição de gentileza, de afabilidade, de pacatez e jogá-los uns contra os outros? Só uma força que mexesse com a consciência dos brasileiros. E essa força teria que ser infiltrada na Igreja Católica. Só uma esquerda infiltrada na Igreja Católica poderia tentar mover as cabeças das pessoas para essa situação. Nós temos exatamente o trabalho da esquerda católica há décadas no Brasil, com comunidades eclesiais de base, com outras organizações, com a teologia da libertação, para tentar mover essas populações. Ora, qual é a expressão política máxima dessa corrente? Expressão política, não estou falando religiosa. É o Partido dos Trabalhadores. Um partido que nasceu nas sacristias. É ver a história da origem do PT. E ele tem correntes de outras correntes de esquerda, mas essencialmente é um partido que nasceu da esquerda católica. Alguém dirá: bom, mas isso aí talvez seja uma apreciação sua. Não é, não. Quando o presidente Lula subiu ao poder, o Frei Beto escreveu um artigo, assessor pessoal do presidente Lula, escreveu um artigo no jornal Globo em que ele dizia o seguinte: é uma satisfação ver que em tal ministério tem um membro da esquerda católica, que em tal outro tem um membro da teologia de libertação, que em tal outro tem um membro das comunidades eclesiais de base. E, portanto, ele escreveu isso. Outro dia, uma jornalista da revista Época lembrou: o primeiro de maio, sobre o regime do PT, o discurso oficial do presidente Lula proferido onde? Na Catedral de São Bernardo. Ninguém achou estranho. Esse pessoal que fala que somos um Estado laico não achou estranho que o Presidente da República fosse falar dentro da Catedral. Isso queria dizer o quê? Que ele era um homem que tinha vindo dali. Posso-lhes dar vários exemplos de como foi a esquerda católica que regeu em boa parte desse governo. Quem impulsionou os movimentos sociais como o MST, por exemplo? Quem impulsiona? Pastoral da Terra e outras. Quer dizer, essas máquinas, os chamados exércitos, os TED, como chamou o Lula, são inspirados por quem? Pela teologia de libertação. No ano 2003 para 2004, uma pessoa que faleceu recentemente, Plínio da Arruda Sampaio, um homem eminente da esquerda católica, preparou um plano nacional de reforma agrária, o apoio da CNBB, que era o mais violento plano de reforma agrária para o Brasil, que pressupunha uma expropriação em massa das propriedades. Não estou falando desapropriação, estou falando expropriação, ou seja, não haveria contrapartida aos proprietários. Isso gerou uma grande reação e voltou para trás, mas isso foi preparado pela esquerda católica. Qual foi a mais grave tentativa de subversão das instituições no Brasil? Foi a implantação dos conselhos populares, vulgo sovietes,
Quem foi o orquestrador desse plano? Gilberto Carvalho. Um homem, um ex-seminarista ligado à esquerda católica. Portanto, veja o seguinte, essa recusa do PT tem essa dimensão gigantesca, que é uma recusa da população a uma distorção da religião, feita pela esquerda católica. Ora, isso tem um alcance gigantesco. E não me venham dizer que a crise é de corrupção, que a crise é económica, etc. O alcance disso é uma recusa ideológica gigantesca do país a essa deturpação da religião. Aliás, o seguinte, eu não conheço muito bem, mas houve também certas correntes parecidas que se tentaram infiltrar nos ramos protestantes. Outra coisa que há uma jornalista do Estado de São Paulo que diz o seguinte: o Brasil não aguentou a guerra cultural do PT. Ora, essa guerra cultural baseia-se antes de tudo no quê? Qual é a primeira função de um governante? Qualquer um, seja um rei, seja um imperador, seja o presidente da República. Qual é a primeira missão de um governante? Manter a unidade do país, levar o país como um todo. Ora, essa gente subiu ao poder com o discurso nós contra eles. Nós contra eles. Nós contra eles. O Brasil não aguentou isso. Porque o Brasil não é nós contra eles. O Brasil gosta exatamente de receber todas as pessoas. Quantas pessoas vieram aqui viver de outros países e que se sentiram em casa, não se sentiram num corpo estranho? Agora, eles vieram com o discurso nós contra eles, e as pessoas se recusaram isso. Portanto, mais uma vez, isso é uma recusa ideológica. Agora eu entro na corrupção. Sim, nós estamos diante de uma corrupção gigantesca. Essa corrupção é ideológica. Essa corrupção não é apenas para enriquecimento de pessoas. É verdade que onde há o homem, há corrupção. Porque, infelizmente, os homens muitas vezes ganham mal. É verdade que na política há muita corrupção. Mas a corrupção a que nós assistimos neste governo é uma corrupção ideológica, ou seja, é o assalto sistemático ao Estado. Não acredite o seguinte, que tem o escândalo do Petrobras e depois não tem mais nenhum. Não, tem em todos os lugares. Vão a Itaipu, vão a todos os lugares, vão a todas as estatais, que eles fizeram isso em todas as estatais. Por quê? Porque isso é um sistema ideológico. A Marilena Chauí, durante o escândalo do Mensalão, fez um discurso em São Paulo em que ela dizia: não aceitem a pecha de corrupção, porque isso é um pensamento burguês. Nós estamos usando o Estado para as nossas finalidades, não é a corrupção. Então não aceitem essa história que é um conceito burguês. Portanto, essa imensa máquina de corrupção faz parte da destruição do Estado e de pôr o Estado ao serviço de uma facção ideológica. Economia. Muita gente fala: bom, a economia é um bando de incompetentes que está aí. Também são. Mas não são só incompetentes. Eu tenho aqui um artigo da Sueli Caldas, publicado, uma especialista em economia, publicado no Estado de São Paulo, em que ela diz o seguinte: nós estamos assistindo ao desastre consumado da economia. Por quê? Porque a concepção do PT foi o Estado socialista forte e dominando tudo. E ela compara a situação que nós estamos vivendo à questão da União Soviética. Ou seja, nós estamos com um fracasso ideológico econômico e não apenas com um fracasso econômico. O príncipe Bertrand e eu assistimos há dias a uma exposição feita sobre a Venezuela. Eu li um artigo de uma entrevista que o Marco Aurélio Garcia deu antes das eleições à revista Exame, que é uma revista econômica, e perguntaram ao Marco Aurélio Garcia: mas como é que o senhor explica a crise econômica venezuelana? Sabem qual foi a resposta dele? Crise econômica venezuelana? Eu desconheço. Aquilo não é uma crise econômica. Aquele é o caminho para o socialismo. Ou seja, não se iludam. Os desastres econômicos são queridos por essa gente como um caminho para o socialismo. Não acreditem em inoperância, fracasso, etc. É querido. Portanto, a crise econômica também é ideológica.
Mas nós podemos falar da transformação dos valores, por exemplo, nesses planos nacionais, agora planos municipais de educação, com a introdução de contravalores contra a população. Isso tudo foi gerando o quê? Isso tudo foi gerando esse mal-estar profundo. E de repente, não tão de repente, isso foi tendo erupções, teve em 2013 e agora, em 15 de março e 12 de abril, teve duas coisas gigantescas que foram as manifestações realizadas nesse dia. O jornal Le Monde, sempre com aquela precisão francesa, comparou as manifestações ao quê? A um tsunami. Porque o tsunami tem algo absurdo. Tem algo que vem por baixo das águas e que de repente invade tudo e ninguém para. Ou seja, eles, com aquela perspicácia francesa, perceberam o seguinte: isto aqui não é uma coisa episódica. Isto é um tsunami. Ora, esse tsunami tem razões profundas, porque quem é que faz o mar avançar sobre cidades com aquela força, se não uma grande movimentação geológica que joga aquela água toda por cima das cidades? Tem que ser uma coisa muito profunda. Então, o seguinte, eu até achei ridículo certos analistas dizerem: não, mas a segunda manifestação teve um pouquinho menos de pessoas que teve a primeira. Isso é mais ou menos como o sujeito dizer o seguinte: não, teve um terremoto que derrubou 500 casas, mas depois teve outro que derrubou só 300. Não é muito importante, porque, enfim, não foram uns 500 da primeira. Isso é completamente ridículo. O que é preciso ver é o seguinte: não foi uma manifestação contraposta à outra, foram somadas. A gente deve somar e não comparar. O que é que leva que em menos de um mês massas imensas de população vão a centenas de cidades do Brasil se manifestar? Isso é que a gente deve pensar. E não cair no engodo: não, esse teve menos, ou teve uma pessoa a menos, ou teve uma pessoa a mais. Bom, eu tenho aqui muitos jornais, muitas análises, que eu não vou ler aqui, que dizem o seguinte: as manifestações foram essencialmente anti-PT e, portanto, não anti-Dilma, como muita gente quis fazer julgar. Foram essencialmente anti-PT, anti um modelo que está sendo imposto ao país, e reuniram-se todos os setores da sociedade, todos, das altas classes às classes mais simples, todos os setores foram reunidos. Eu tive a oportunidade de estar nas manifestações em São Paulo, que foram gigantescas, e, portanto, tive a oportunidade de ficar horas ali observando, e havia de todas as classes sociais, de todas as etnias, de tudo. Portanto, era o Brasil como um todo que se manifestava. Agora, eu entro no ponto que me parece o mais importante. Quem é que protestava nas ruas? Era um partido? Era uma corrente ideológica? Porque há muita gente agora que eu acho engraçado, né? Depois das coisas acontecerem, aparece um monte de gente: olha, eu estive organizando essas manifestações, fomos nós. Calma. Essas manifestações aconteceram apesar de muitas pessoas. Agora, não venha querer roubar e dizer que foi você que organizou as manifestações. Então eu pergunto: quem se manifestou nas ruas? Foi um partido? Foi uma corrente ideológica? Foi o Brasil. Foi o Brasil que se manifestou. Acham que foi por acaso que essas multidões apareceram vestidas de verde e amarelo? Eu tenho um artigo aqui do Celso Ming, muito interessante, em que ele diz o seguinte: foi o ato simbólico mais importante que aconteceu no Brasil. O governo, que é o governo do Brasil, perdeu o verde e amarelo. E quem tem o verde e amarelo hoje são as ruas. E o governo tem o vermelho. Ou seja, foi esse Brasil de profundidade que disse o seguinte: não queremos um Brasil vermelho. Por que os slogans que pegavam mais é: nossa bandeira jamais será vermelha? Nós não queremos que o Brasil seja Cuba. Por quê? Porque as pessoas percebem: nós estamos sendo levados para onde não queremos. E nós que reagimos somos quem? O Brasil. Isso eu acho que é muito mais importante do que dizer: foi tal partido, foi tal organização, foi tal associação, etc. Foi o Brasil que reagiu. Como eu vou mostrar, e isso tem uma relação profunda com a monarquia. Por que o hino nacional passou a ser o símbolo cantado com mais empenho por todas essas manifestações? Por quê? Porque é o sentimento da brasilidade agredida por um Brasil artificial. Agora, eu chamo a atenção do seguinte, e isso é muito interessante: uma multidão, normalmente, e uma multidão como, por exemplo, tinha a Paulista, que tinha milhões ali, 1 milhão e meio de pessoas, é um lugar onde não há, normalmente, tranquilidade. É um lugar onde há agitação, onde há frenesi, onde há descontrole das pessoas. Agora, não era isso que acontecia.
As pessoas estavam protestando, mas não estavam furibundas. Eu estou falando de São Paulo porque foi o lugar onde eu estive, mas há aqui pessoas de outros estados, do Rio Grande do Sul, de outros estados, podem dizer se foi assim também. Quer dizer, não havia agitação, havia uma inconformidade serena. Depois, há um psicanalista que escreve na Folha que diz o seguinte: eu fui para ver com os meus olhos como era o ambiente das manifestações. Sabe o que é que ele compara o ambiente das manifestações? Aos dias que precedem o Natal, em que as pessoas andam nas ruas fazendo as compras, vendo os efeitos de Natal. Ora, isso é uma coisa impressionante, porque isso não é propriamente, isso mostra o lado mais profundo do brasileiro, que é essa bondade, essa, apesar de estar sendo agredida por uma realidade que ele não gosta. Eu chamo a atenção do seguinte: os policiais em todo o Brasil foram aplaudidos. Ninguém organizou isso. Como é que havia aplausos à polícia em todos os lugares do Brasil? Eu me lembro de uma fotografia que foi das que mais me impressionou, que era um policial do choque em São Paulo, um homem imenso, mas com uma fisionomia amável e com uma criancinha no colo. E a criancinha sorrindo. E aquela fotografia foi espalhada por todos os lugares. Eu refleti muito sobre aquela fotografia, porque o que é aquilo? Aquilo é o mesmo Brasil que está convivendo. O Brasil que quer a ordem, que está ali representado por aqueles milhões de pessoas, e o Brasil que assegura a ordem. E esse Brasil não são contrapostos um ao outro, são o mesmo Brasil. Ora, quem é que vai reclamar dessas fotografias? A esquerda. Como? A pessoa da polícia, sendo aplaudido pelo povo. Claro que sim. Por quê? Porque esses são o mesmo Brasil que quer ordem, quer respeito, quer disciplina, quer progresso. Houve um político que deu uma longa entrevista à Folha de São Paulo, ao Jornal Valor, que eu tenho aqui, atacando de tudo, atacando as elites, atacando a burguesia, dizendo um monte de asneiras. Só houve uma frase que eu concordei com ele. Quando ele analisou exatamente as fotografias das pessoas tirando fotografias com a polícia, as crianças, etc., eu disse assim: eu não entendo o Brasil. Não, é certo. O mundo político não entende o Brasil. Não entende o Brasil. E eu vou agora exatamente passar para a última parte da minha exposição, como nós estamos num longo desacerto entre o mundo oficial e o mundo real do Brasil. E por isso é que eu digo o seguinte: esta crise não é uma crise circunstancial, esta crise é uma crise de profundidade que anuncia uma grande mudança histórica. Quando eu falo do mundo oficial, eu estou falando do mundo político, da mídia, do mundo da propaganda, do governo e da oposição, chamada oposição, da CNBB. Eu vou lhes dar dois exemplos que aconteceram nestes dias, dois exemplos vivos que aconteceram nestes dias. O fracasso da novela Babilônia. É um fracasso que é patente porque está nos números. Um fracasso em todo o país. O que é que aconteceu com o tal Braga, que foi o homem que idealizou a novela? Veio dar entrevistas insultando os brasileiros. De caretas e que não sei quantos, e isso e aquilo, insultando o Brasil. Eu vou tentar dizer o seguinte: mas você vive em que mundo? No mundo que você imaginou. Só que o Brasil não é o mundo que você imaginou. Então, isso não tem nada a ver com política. É uma novela. Não tem nada a ver com política, mas tem. Porque isso é o sentimento profundo do brasileiro sobre os valores que devem nortear a sociedade, os valores morais, os valores éticos, etc. Outra coisa impressionante, que também mostra o descolamento do mundo oficial com o mundo real. Ainda hoje comentava com o Dr. Gilberto Calado, de manhã, a nomeação do ministro Fachin para o Supremo Tribunal Federal. Ele tem todas as posições mais absurdas, é um homem que pediu votos para o PT, é um homem que, engajado com os movimentos sociais, tem teorias loucas sobre a propriedade, é a favor do Estado coletivo, outras absurdas, é a favor de romper com todos os laços familiares e erigir outras formas de família. Bom, esse homem teve um rechaço da sociedade. O que é que os políticos fizeram?
Os políticos, inclusive os políticos da oposição, o que é que eles fizeram? Aprovaram o nome dele para o STF. Eu só pergunto o seguinte: isso será em vão? Isso ficará impune? Eles fizeram a população engolir uma coisa que ela não queria. Vai ser mais um fator de descontentamento. Mas a ilusão do mundo político é o seguinte: não, nós damos um jeito, fazemos aqui umas manobras, fingimos que fazemos oposição, e fazemos todo mundo engolir. Esse é o grande engano do mundo oficial. E eu explicaria, digamos assim, tentaria explicar exatamente por que há esse desacerto entre o mundo oficial e o mundo real do país. Nós podíamos ir para trás na história, podíamos ir até a Revolução Francesa e começar a estudar esse fenômeno desde a Revolução Francesa. Mas vamos falar dele nos dias atuais. Nós vemos em todos os países, mas isso acontece em grande medida no Brasil, vemos o seguinte: que o mundo político, muitos políticos são induzidos por máquinas de propaganda, por analistas políticos, por hábeis políticos, dirigentes mais astutos, etc., são induzidos a achar que a população tende para uma posição esquerdista e progressista a todo custo. Essas declarações, por exemplo, do homem da novela, do Braga, são essa ideia. Ele acha que a população quer caminhar para aqueles absurdos que ele põe na novela, mas não quer. Mas ele acha que sim. Então o mundo político cai nesse engodo. E acontece que muita gente no mundo político, nem aproveita posições centristas, nem aproveita o potencial que teriam posições centristas ou até direitistas para ganhar apoio da população. Não, eles sempre investem numa coisa que é o seguinte: não, o Brasil quer caminhar para a esquerda, então vamos ser esquerdistas, mesmo que eu não seja esquerdista, vamos aparecer como um homem progressista. E eles acham que isso é a popularidade triunfal deles, vem daí. Mas isso é o reflexo de um problema mais profundo, que é uma dualidade na sociedade. Nós vemos que há círculos minoritários de gente rica, de gente culta, de gente poderosa, que é gente muito cosmopolitizada, então muito ligada no que se passa nas grandes cidades de outros países, nas modas as mais variadas, nas modas não só de vestir, mas nas modas ideológicas, nas modas até teológicas. Bom, e nessa gente realmente prolifera uma ideia progressista. E é essa gente que a mídia dá importância. Se nós formos analisar o que é a mídia habitualmente, eles só dão importância a esse mundinho. E nós ficamos com a ideia de que o país é aquilo que a mídia nos apresenta. Ora, está aqui o príncipe Dom Bertrand, que viaja muito e muito pelo Brasil. É só sair dos grandes centros, e mesmo nos grandes centros isso não é assim, é só uma minoria que é assim. É só a gente sair e ver o seguinte: nossa, mas aqui existe um Brasil que não está nos jornais, não está nas televisões, não está nas rádios. Esse Brasil pensa exatamente de outra maneira. Então são minorias nas universidades, são minorias nos clubes, nos seminários, no mundo artístico, que criam uma ilusão de um mundo assim meio brilhante e que nós ficamos com a impressão que aquilo é o Brasil real. Ora, existe uma imensa massa que não é brilhante, que não está nos jornais, que não está na mídia e que é o Brasil real. Eu tenho aqui muitos recortes que dizem o seguinte: foi uma surpresa imensa ver essa gente toda na rua. Foi surpresa para você que não sabia olhar. Foi surpresa para você que não sabia analisar o que estava acontecendo em profundidade. Mas o que é fato é o seguinte: muita gente fala de uma grande surpresa. Ora, esse Brasil de profundidade, que não quer tudo isso que nós estamos assistindo, ele quer o quê? Ele quer primeiro que o Brasil seja o Brasil, seja brasileiro. Tem orgulho do Brasil. Houve um jovem em São Paulo que pôs um cartaz assim: o PT roubou o sonho de ser brasileiro. Para esse comentário não é um comentário estritamente político, é um comentário muito mais profundo. Quer dizer, aquele sonho de um Brasil, porque os brasileiros têm essa intuição que o Brasil é destinado a um grande futuro.
o Brasil tem um futuro providencial. Por que é que os brasileiros dizem essa frase tão interessante, que Deus é brasileiro? Porque será que isso aí é apenas uma coisa jocosa? É uma espécie de intuição de que a providência tem algo para o Brasil e que essa missão vai se realizar. Esse Brasil é majoritário, mas o mundo oficial, Brasília, os meios de comunicação, etc., não prestam atenção nisso. Acontece que esse Brasil está despertando. É exatamente esse Brasil que apareceu. Eu, por exemplo, estive em São Paulo, na cidade onde eu vivo, com outras pessoas que, por exemplo, eu ali sou o Oswaldo Lusitano, que também esteve comigo lá. Era impressionante ver aquelas bocas de metrô jogando gente que não parava. E nós falamos, de onde vem essa gente toda? Quem é essa gente? Houve um amigo meu aqui do Rio que disse, a impressão que eu tive é o seguinte, a gente de bem saiu às ruas. Essa afirmação eu achei muito interessante. A gente de bem, quer dizer, essa gente que parece que não existe, essa gente saiu às ruas. E esse Brasil é essencialmente conservador. Conservador aqui não é no sentido político, de ideias políticas. É o sentimento que as pessoas têm, não de uma imobilidade, mas de um Brasil que deve respeitar valores, de um Brasil que deve respeitar ideias, que deve respeitar a sua história. E o que é que nós temos assistido? Nós temos assistido, e por isso é que eu digo que esta crise é uma crise grave e que anuncia um fato histórico imenso. Nós estamos assistindo a que a massa da nação está saindo do Estado. O Estado legalista, que faz as leis, que põe a ordem, não representa mais a nação. E essa massa da nação está saindo de dentro do Estado. E o Estado vai virar um esqueleto sem representatividade, que quando muito pode impor uma ditadura, mas não conseguirá convencer as pessoas. Ora, isso é uma transformação imensa, a que nós estamos assistindo. Agora, eu pergunto o seguinte, e a monarquia disso? Todas estas desordens que foram acontecendo no Brasil alteraram profundamente o Brasil, mas não o destruíram na profundidade mais profunda, porque essas pessoas foram todas às ruas, e as pessoas que foram às ruas representam milhões que estão em casa e que não foram às ruas por várias razões. E esse Brasil, apesar de ter sido massacrado, ele não foi destruído. Então, o que é que eu defendo aqui? Que a monarquia é a expressão natural desse Brasil. A monarquia é uma expressão natural, por quê? Porque esse Brasil foi construído pela monarquia. Foram séculos de construção da monarquia. E, portanto, esse Brasil tem uma relação histórica com a monarquia, mesmo que a pessoa não saiba. Mesmo que a pessoa não saiba. Se a gente for perguntar, talvez ela não saiba, mas psicologicamente esse Brasil tem a ver com a monarquia. Agora, sim, por favor. A Constituição fala as razões das coisas da maneira do Brasil, que a maioria das pessoas não sabe. São aspectos. Exatamente. Mas as pessoas não estão dispostas a trocá-la. Bom, mas então eu agora entro num problema que é sério e que eu vejo que há em muitas pessoas, e que o príncipe Humbertão levantou nas suas palavras iniciais. Mas a monarquia é uma simples nostalgia. Então somos um bando de pessoas voltadas para o passado, recordando coisas do passado. Que bonito que era naquela época. Então, não. A monarquia não é apenas uma nostalgia. O passado dos povos é a chave de interpretação do presente e a fonte para as soluções do futuro. Os povos que não olham para os seus passados, que não aprendem dos seus passados, estão destinados ao fracasso. Assim como as pessoas que não olham para trás na sua vida e não sabem avaliar o seu passado, fazer as correções necessárias para ir para a frente. Portanto, é preciso olhar para esse passado para ele orientar o nosso futuro. Há muita gente, e eu vejo que, às vezes até entre monarquistas, há pessoas que pensam o seguinte: não, mas a monarquia é uma coisa realmente que já foi. Porque a república, essa república democrática, é uma coisa definitiva na história. Meus caros, não há nada definitivo na história. Impérios ruíram. O Império Romano ruiu. O Império dos Egípcios ruiu. O Império dos Persas ruiu. Situações históricas ruem da maneira mais impressionante. Nós vimos a União Soviética que parecia que era eterna e para todo sempre. Caiu de cor.
O nazismo, que pretendia tomar toda a Europa, caiu de todo. Portanto, não existe definitivo na história. A República não é uma coisa definitiva. Sobretudo, a República não é uma coisa definitiva. E, portanto, o que é que se nota hoje? Dom Bertin já falou disso e eu posso dar aqui, contar muitos fatos. Ainda agora eu participei de um congresso do terceira Semana da Liberdade em Fortaleza, organizada pelo Instituto Liberal do Nordeste e pelo Instituto Mises. O público era essencialmente jovem e entre aqueles 400 jovens que ali estavam, muitos se declararam monarquistas, de várias partes do Nordeste. Depois um dos palestrantes, o Bruno Gachaga, que acabou de escrever um livro que até está sendo anunciado aqui nos ônibus do Rio, Deixe de Acreditar no Governo, ele se proclamou monarquista e disse que era um grande admirador, sobretudo do tempo do Império, porque ali o Brasil tinha alcançado algo de supremo e, portanto, era uma lição para a nossa história. A monarquia hoje vista não como uma recordação do passado. Esses jovens que por todo o Brasil falam de monarquia, não é por nostalgia apenas. Eles falam de uma hipótese de futuro. A monarquia é uma hipótese de futuro. Portanto, nós, quando estamos falando de monarquia, não estamos falando apenas de resíduos poéticos do passado. Como foi bonito, como foi interessante, etc. Não, convençam-se disso, nós estamos falando de futuro. A monarquia é um passado totalmente aplicável à atualidade e que resolve os problemas da atualidade. E, portanto, nós temos que ter essa convicção de formar um polo de pensamento. Cuidado, porque há pessoas que pensam que só as massas movem a história. As minorias é que movem a história. E se nós formarmos um polo de pensamento que estude, que divulgue, que atue, nós transformaremos a monarquia como uma verdadeira solução para essa grande crise que nós estamos vivendo, que é essa nação que sai do Estado porque não a representa e procura um modelo que represente não só a história, mas o presente e o futuro. E essa solução é a monarquia.